A partir de agora a gente vai falar sobre fundo de clareamento, mas antes de mais nada eu queria que você compreendesse o que é o fundo de clareamento. Toda vez que a gente trabalha com o cabelo, diferentemente de uma folha branca, né, onde você tem uma folha branca ali, por exemplo, uma folha A4, você vai lá e faz um desenho ou faz uma pintura, enfim, uma tela branca onde você faz uma pintura. O cabelo, quando você vai fazer uma pintura, uma coloração, umas mechas, você vai trabalhar com uma tela que já tem cor. Né? Então, quando você for trabalhar, a gente tem que considerar isso, tá? Não é uma tela branca, mas sim uma tela que já tem cor. Então, você como colorista, você precisa compreender que sempre a gente vai trabalhar com algo que já tenha tonalidade. Mesmo o cabelo branco, mas tem ali algumas restrições, alguns cuidados importantes ali. Agora, o mais importante, o que é o fundo de clareamento? O fundo de clareamento é o pigmento residual existente num processo de descoloração, um processo de oxidação. Ou seja, toda vez que você for trabalhar com um cabelo da sua cliente, um cabelo, você vai ter que considerar o fundo de clareamento, porque se você for promover um clareamento, seja com coloração, seja com descoloração, tá? Porque com a coloração também promove clareamento, você tem que levar em consideração este fundo. E este fundo ele é apresentado através de alturas de tons. Quanto mais for alto o tom, mais clarinho vai ficando, ou seja, mais diluído esses pigmentos, esses corantes naturais, eles vão aí apresentando pra gente. Então, toda vez que você promove uma descoloração, você vai gerando esses residuais, esses pigmentos. Só pra gente ter uma ideia, né, a gente já falou isso anteriormente sobre esses pigmentos, sobre o cabelo, na verdade, né? A gente teve inclusive uma aula bem bacana sobre isso. Se você não viu essa aula, é importante que você vá lá e reveja sobre esta aula, tudo sobre cabelo, tá? Então a gente aprendeu ali que o nosso cabelo, a cor natural do nosso cabelo, ele tem pigmentos, tá? Então ele é gerado através de pigmentos, são células melanócitas que produzem esses pigmentos, essas melaninas, né? E dá a tonalidade. Quando eu vou modificar essa tonalidade, vamos supor que eu vou fazer umas luzes para deixar o cabelo loiro. Eu vou trabalhar com o pó descolorante e o oxidante. Esses dois produtos, quando a gente mistura o pó descolorante com o oxidante, ele gera uma química oxidativa. E ao aplicar no cabelo, ele vai gerar uma oxidação e vai aí alvejar esses corantes, esse pigmento, e vai descolorir. Só que vai gerar um resíduo, ele não tem como tirar, ele vai alvejar, vai descolorir, mas vai gerar um resíduo. Então, quando eu enxaguar esse cabelo, ele vai apresentar, vai aparecer esse resíduo. E esse resíduo a gente chama, esse pigmento residual, a gente chama de fundo de clareamento. E o fundo de clareamento ele é apresentado pra gente da tabela, né, na nossa tabela do fundo de clareamento, do 1 ao 10. Então, a gente considera aí que nós temos 10 fundos de clareamento, sendo que o fundo de clareamento que a gente trabalha com descoloração, por exemplo, para loures, morenas iluminadas, até mesmo com coloração, a gente parte a partir do fundo de clareamento 5. Então, em tese, a gente trabalha aí com 5 fundos de clareamentos, né? 5, 6 fundos de clareamentos é o que a gente considera aí para poder trabalhar, tá? Que é o que importa pra gente. Então, a gente tem que sempre colocar em mente o seguinte: cada altura de tom, ela vai ser responsável pelo fundo de clareamento. Então, se a gente pega, por exemplo, um cabelo que está na altura de 5, o fundo de clareamento dele é o vermelho, e tem bastante concentração de vermelho. Um cabelo natural que está na altura de 6, que é já o louro escuro, ele já vai ter como pigmento residual o vermelho laranja. O fundo natural do 7 é o laranja, já o fundo do 8 é o amarelo laranja. E o fundo do 9 é o amarelo. O que é o fundo do 10? É um amarelo bem clarinho, um amarelo bem diluído, aquele amarelo mais palha, né? Aquele amarelo bem clarinho, tá? Então, a gente tem aí todos os fundos de clareamento que a gente trabalha. Então, é importante que você memorize esses fundos de clareamento, memorize esta planilha para que você possa aí ter sempre em mente e buscar cada vez mais aí informações relevantes sobre estes fundos. Combinado? Então não esquece, o fundo de clareamento ele vai seguir muito na sua jornada do conhecimento e você vai poder realmente aí buscar muitas informações em cima do fundo de clareamento. Só que aqui tem um detalhe importante, colocando em prática para você profissional iniciante, você tem que considerar sempre o seguinte: você observou ali que as alturas dos tons naturais, a gente teve uma aula já sobre nomenclatura das cores, então se você não viu essas aulas, é importante, por isso que você tem que vir nesta sequência das aulas, né? Então se você não viu, veja essas aulas aí.
que vai valer bastante a pena, tá? Então a gente aprendeu ali que a altura dos tons naturais são representada por números. Aqui no fundo de clareamento é a mesma coisa. Os tons naturais são representados por números, tá? Isso significa o quê? Se você, por exemplo, faz umas mechas lá e o fundo de clareamento abriu no laranja, o cabelo está bem alaranjado, então isso vai te representar uma altura do fundo. Se você pegar essa sua tabela, a tabela aí do fundo de clareamento, tá? Esta tabela, ela vai dizer que o laranja está na altura de 7, né? Então observe ali, ó, tá na mesma altura ali, ó. 7 igual laranja, né? O tracinho laranja ali. Então representa aí que o 7, o laranja, ele é a altura de 7. Isso está me dizendo o quê? Se eu estou com o cabelo laranja, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar a minha matização na mesma altura do fundo de clareamento, tá? Então assim fica um pouco mais fácil. Se eu, por exemplo, João, mas está no fundo 7 e eu aplicar o 9,89, não vai dar certo? Não, não vai dar certo a matização. Então muitos profissionais às vezes acabam pecando, errando por falta de conhecimento e principalmente por causa desta regrinha. Toda vez que você trabalha com um processo da matização, a gente vai ver em aulas mais para frente sobre isso, mas aqui já explanando dentro do fundo de clareamento, você sempre tem que pensar o seguinte: você vai trabalhar com um fundo de clareamento na mesma altura. Então não esqueça, os fundos de clareamentos mais quentes a gente utiliza para fazer morenas iluminadas. Fundos de clareamentos mais claros a gente trabalha aí com as tonalidades dos loiros. E cada fundo de clareamento tem a sua altura. E o que é o fundo de clareamento? Ele é aí o pigmento residual existente de um processo de descoloração ou um processo de coloração que promove clareamento. Então, se você, por exemplo, for fazer uma coloração, um natural 5 e você vai lá para um 7, um 8, você também tem que considerar o fundo de clareamento. Então você vai observar, por exemplo, eu estou no 5 e eu vou observar que o cabelo, eu quero um resultado final lá no 8. Qual que é o fundo de clareamento 8? O fundo de clareamento 8 é um laranja amarelo, né? Então tem essa concentração bastante de laranja. Então, eu, em vez de trabalhar só com um 8, né, eu tenho que trabalhar com 8,1, porque além de dar a altura do tom, eu tenho que neutralizar também este reflexo, tá bom? E desta forma você vai trabalhando aí com o processo dos fundos de clareamento. Está gostando dessas informações? Está gostando dessas videoaulas? Se você estiver gostando, me ajuda a compartilhar, ajuda a convidar outros profissionais para estarem curtindo aqui o nosso canal, para que a gente possa fortalecer ainda mais este canal e principalmente fazer a este canal de um campo de consulta, um campo onde você pode estar buscando informações relevantes para o seu dia a dia como profissional cabeleireira, cabeleireiro aí, para se tornar cada vez mais um profissional de sucesso. Então, não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e principalmente compartilha, porque na próxima aula eu vou trazer mais uma informação muito bacana e especial para você. Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula.